O Cosme de São Vicente pergunta se com a vinda do pré-sal e dos royalties, o munícipe deixa de pagar IPTU, como no Rio de Janeiro. Toda a receita transferível de FPM, Fundo de Participação dos Municípios, e ICMS, leva em consideração a receita própria, como um componente para transferência. As cidades que abrem mão de receita própria, ela acaba criando um problema, porque ela, além de perder essa receita própria, ela vai perder mais parte nesse fundo. Foi o que aconteceu com o Cubatão no passado, que fez uma isenção e teve que voltar atrás, porque começou a perder receita. Isenção de IPTU e ônibus de graça teve em Cubatão, Não, né? mas aí foi a questão do IPTU na época. Então, o que as prefeituras podem fazer é, gradativamente, a cobrar um imposto menor de IPTU em decorrência de ter uma nova fonte de receita. Valdomiro... Que é a questão da reforma fiscal, a reforma tributária. A partir do momento que você melhora a receita dos municípios, ela pode baixar a sua carga tributária individual. O telespectador Valdomiro, de Santos, pergunta sobre o transporte ferroviário e as hidrovias, que foram simplesmente doados, não foram implementados, e se deveria haver mais atenção para esse modal. O Brasil está crescendo aí 3%, 4% por ano. Se ele tiver que crescer, assim como crescem os países novos, a China, que cresce 7% ao ano, se a gente tivesse que crescer 7% ao ano, tem que crescer 7% ao ano, porque o cidadão só vai ter emprego na hora que tiver um crescimento econômico maior. Não adianta buscar o ajuste fiscal, não adianta buscar o equilíbrio das contas públicas externas, não adianta vir buscar outras situações fiscais, administrativas que se criaram se a gente não crescer a economia. Mas você sabe muito bem, Paulo, se acelerar, não tem porto, não tem aeroporto, não tem ferrovia e não tem energia. Na verdade, se a gente fizer uma análise desses anos aqui, nós não avançamos nisso. Por isso que eles sabem muito bem que se eles apertarem a economia para crescer, nós vamos ter apagão em tudo quanto é setor. E não é ideal que tenha isso. Na realidade, ele tem razão. Ferrovia é fundamental para tirar. Eu já vejo a imigrantes, parece a Avenida Bandeirantes. Reparou, de manhã, eu subo 3 vezes por semana para São Paulo. Agora que o Rodoanel ficou pronto, você sente lá a Avenida Bandeirantes de São Paulo vazia, né? A Imigrantes tem 3 filas de caminhão, daqui até lá no fundo da serra. Está parecendo que você está numa avenida urbana. Então, isso está mostrando que se a gente crescer um pouquinho mais a economia, não suporta as estradas nossas e a gente precisa carregar mais carga por trem, não tenha dúvida. Luciano, de Guarujá, diz assim, queria que você fosse candidato a prefeito de Guarujá para ganhar no primeiro turno com 101% dos votos. Obrigado. Diz o Luciano. O Miguel, de Praia Grande, pergunta como é a relação com o atual prefeito, que foi apoiado pelo Mourão, reclama da saúde em Praia Grande, do Roberto Francisco, e a Andréia de Santos também pergunta da situação política em Praia Grande em função daquele processo lá do Roberto Francisco. O prefeito ganhou de 6-0 no Tribunal Regional Eleitoral. 6-0 é um resultado que permite um recurso, mas ele é um recurso limitado. Mas a situação do prefeito demonstrou no processo que não havia verdade naqueles fatos. Isso tumultuou o processo administrativo, 1 ano e 2 meses perdido, né? Então, acho que o desserviço que a oposição fez foi esse. Perdeu nas urnas e não aceitou a derrota das urnas e foi para as mentiras processuais, né, e as representações. E automaticamente quem perdeu foi a sociedade, que vê o seu nome da sua cidade ser achincalhado. Nós passamos os últimos 16 anos, quer dizer, 3 governos meus e mais um do antecessor a mim, construindo o nome de uma cidade que era o patinho feio da Baixada Santista e, de repente, a gente vê o nosso nome em manchetes nacionais como uma cidade de forasteiros, uma cidade que sai para comprar voto, como se comprasse voto para prefeito, uma cidade de bandoleiro, que às vezes se falou até de perseguição política, de falar que alguém estava ameaçando alguém de morte. Um absurdo, parecendo cidade de 15ª categoria. Isso me deixou triste, Paulo. Triste porque acho que a política não faz isso. Porque a personalidade jurídica de uma cidade é o nome do cidadão de cada um que mora lá. A partir do momento que alguém ofende essa cidade, está ofendendo também cada um daqueles que moram naquela cidade. É isso que tem que ficar claro. A personalidade jurídica dela não pode ser prejudicada, sob pena de ela não atrair novos investimentos para a sua cidade, sob pena de o próprio Estado e a União, neste momento, falar, mas quem vai governar? Essa é a realidade.
o dano que se criou nesse 1 ano e meio, agora querem dizer que houve uma paralisia. Houve uma paralisia administrativa, sem sombra de dúvida. Mas o único culpado é a oposição irresponsável que fez isso esse ano e pouco. E a saúde em Praia Grande? É consequência disso. Graças a Deus ele deu continuidade em relação à questão do AME, está lá instalado, funcionando, o hospital está funcionando também. Agora, precisa fazer os ajustes. Ele tinha um compromisso, acabou de desapropriar a área e vai começar as obras do novo pronto-socorro de Samambaia. As obras já vão começar. Negociou com o governo federal, inclusive para colocar lá o SAMU, e vai fazer uma interferência nas unidades básicas de saúde. Só que isso, Paulo, também foi postergado. Imagine todo dia você acordar e alguém falar, você vai ser cassado, você vai ser cassado. Gente, psicologicamente, o cidadão tem que ser muito frio, né? Qual foi a postura do Mourão em relação ao Roberto Francisco? Um distanciamento para deixar ele governar tranquilo ou um apoio nesse momento difícil que ele passou? Olha, do ponto de vista, ele tem um compromisso com as políticas macros. Eu não interfiro no dia a dia da prefeitura, não devo interferir, que eu acho que eu tinha os meus afazeres e não é justo isso. Mas ele tem um compromisso básico de fazer algumas obras, que é construir mais 17 colégios nesses 4 anos de governo, que é acabar de pavimentar o Ribeirópolis, terminar as obras que eu iniciei no Caieiras, terminar as obras lá do Vila Mirim 3, fazer os viadutos da entrada da cidade para acabar com o fluxo pesado, os atropelamentos e acidentes feios que nós temos na Ayrton Senna, concluir as obras de pavimentação das marginais que levam até Solemar, duplicar a Kennedy, né? E ampliar um sistema preventivo de saúde que é os ambulatórios. Esse é o compromisso que ele tem comigo, né, de realizar. E que eu espero que esses 2 anos e meio de paz, que as pessoas deixem esse homem governar, a gente consiga fazer isso acontecer. A não ser que a gente aposte naquele quanto pior, melhor. Isso é o que eu acho que está acontecendo. O Leonardo de Praia Grande reclama que em Santos os bancos abrem às 10 horas, em Praia Grande só às 11. Ele diz que é muito tarde. Passaram a abrir às 10, às 2 da semana passada. Desde a semana passada estão abrindo às 10 também? Tem uma lei municipal feita pelo vereador Serrano que obrigou os bancos a abrirem às 10 horas. E o Marcelo de Praia Grande pergunta qual é a opinião do Mourão sobre o decreto de inclusão no ensino de crianças especiais. Olha, foi um debate que aconteceu porque o governo federal, de forma arbitrária, né, através da Secretaria Nacional de Educação Especial, há coisa de 4 ou 5 meses atrás, baixou uma normativa dizendo que os alunos das escolas especiais não poderiam ser inseridos no Fundef. Para isso, eles teriam que ir para as escolas normais fazerem a inclusão. Só que nós temos a inclusão feita há mais de 12 anos na cidade. O meu primeiro governo já fez a inclusão. Mas, Paulo, tem aquele aluno que pode ser incluso, que ele tem pequenos problemas e que você tem que levar ele para a rede normal, para ele viver normalmente. Mas tem alunos que não têm condições nenhuma, que ele precisa de um professor para ele sozinho, quase, ou 3 alunos para um professor, que é o pessoal que está no Anair, as crianças que estão lá no Sérgio Vieira de Mello, que nós construímos, as pessoas que estão no Tavares, lá na Vila Sônia. E, de repente, o governo vem e fala assim, olha, não pode mais existir isso. Você investe 12 anos da vida de uma cidade num processo educacional maravilhoso, da educação especial, que era, na verdade, a menina dos meus olhos. E o governo federal vai uma normativa fala que não pode. Aliás, norma não é lei. E a orientação que eu estabeleci com o prefeito, como assessor dele, assim, ó, isso não é lei. Lei que eles têm que mudar uma emenda constitucional, estabelecer alguma regra. Eles não podiam mandar uma lei para o Congresso, baixaram um decreto regulamentador, que não podia ser cumprido. E aí a gente manteve o quê? As crianças nessas 3 unidades. Isso é um absurdo, essa medida que o governo fez. A inclusão é necessária. E eu vi acontecer de forma muito criteriosa, responsável, com orientação pedagógica. Lógico que ajustes vão acontecer. Não existe nada estático. O desafio a qualquer um, seja do Estado ou da União, a visitar esses 3 colégios e me dizer para mim se essas crianças podem efetivamente ser inclusas. Elas estão sendo tratadas de forma decente e responsável. E o que queriam fazer com elas, que as mães não queriam, Paulo, era isso. As mães não queriam isso. As mães não queriam que essas crianças voltassem para lá. Porque o que elas têm de atenção, elas não teriam de hipótese alguma lá. Mas que as pessoas vão chegar à conclusão, quando visitarem um colégio de educação especial que nós temos, vão perceber que não dá para incluir. Aliás, este era o clamor que se criou nos últimos meses, é que as mães ficaram apavoradas de ver
o que o governo federal queria fazer com elas, com os filhos delas.